Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam bem, estejam se cuidando e a família de vocês também. Eu sou a professora Suélia. Hoje, então, nós vamos estudar a nossa aula do número 16 da disciplina de História. Hoje, então, nós vamos estudar um pouquinho sobre memória cultural. O que é essa memória cultural? Aonde nós encontramos essa memória cultural? Tudo isso nós vamos ver na nossa aula. Os objetivos, então, identificar o conceito de memória cultural, ou seja, o que é memória cultural, identificar objetos de família que carregam uma memória cultural e criar a sua própria memória cultural, ok? Então, memória. Quando pensamos em memória, nos vem à cabeça aquilo que lembramos, o que é uma lembrança para nós. Então, quando a gente pensa em memória, a gente pensa aquilo que a gente lembra. Quando a gente fala, eu sou bom de memória, porque eu lembro de muitas coisas. Pode ser uma brincadeira, uma viagem, uma comida, alguém especial e muitas outras coisas, né? Várias coisas que nós nos lembramos e que faz parte de uma lembrança para nós, é algo que a gente gostou de viver ou não, mas que faz parte, então, das nossas lembranças, da nossa memória. Então, memória cultural. Fatos, crenças e tradições que marcaram ou que ainda acompanham os povos são chamados de memória cultural. Então, nós vimos já na aula passada sobre fontes históricas, certo? E hoje, então, a memória cultural, ela tem mais ou menos a mesma ideia, mas aí ela fica mais na questão das lembranças mesmo, da memória. E aí nós temos fatos, né, que são acontecimentos, vivências, crenças, que é aquilo que nós acreditamos, tradições, né, de povos, as tradições que as pessoas carregam ao longo dos anos, que são passados de gerações em gerações. E então, tudo isso, né, que marcaram, que fizeram parte do passado ou que ainda fazem parte da vida das pessoas, então são chamadas de memória cultural. Aquilo que costumamos fazer, a maneira como falamos, os alimentos que gostamos, a nossa origem, entre outros hábitos, fazem parte da nossa cultura e compõem a nossa identidade. Então, quem somos, do que gostamos, como falamos, como gostamos de nos vestir, né, das pessoas que gostamos de estar juntos, faz parte então da nossa identidade, daquilo de quem a gente é, certo? E tudo isso então vem a partir da nossa memória cultural. Memória cultural é a maneira como registramos a nossa cultura, ou seja, como as nossas memórias são registradas e guardadas. Fotografias, quadros, roupas, objetos e diários, entre outros, são formas de preservar a memória cultural de algo, de alguém ou de algum lugar. Então, quando nós pegamos fotografias antigas, nossas ou dos nossos familiares, da nossa cidade, elas têm uma memória, elas trazem lembranças de algo que já passou. A mesma coisa, quadros, roupas, né? Se a gente vê uma vestimenta, uma roupa de antigamente, a gente já tem uma memória cultural daquela época, se comparado com as roupas, por exemplo, de hoje em dia. Diários, que são maneiras também de registrar acontecimentos, muitas vezes pessoais, aquilo que aconteceu durante o dia, durante a semana, e que são registrados pelas pessoas. Então, tudo isso, essas formas, são maneiras de preservar a memória cultural, deixar elas registradas de alguma forma. Aquilo que aconteceu, eu posso registrar através de um diário ou tirar uma fotografia para deixar aquela memória, para deixar aquele momento registrado. Quando observamos uma fotografia antiga nossa, nos vêm as lembranças da época em que a foto foi tirada. Ou quando ouvimos músicas antigas, lembramos ou imaginamos como era quando a música ouvida surgiu. Então, essas memórias, esses registros das memórias
cultural nos ajudam a relembrar, a voltar no tempo, a imaginar, se não foi algo que eu vivi, mas a tentar imaginar como era quando aquela música foi criada, quando aquela fotografia foi tirada, minha ou de outras pessoas, como que era aquele momento, o que estava acontecendo de importante naquele momento. Então, é uma maneira de guardar essa memória, esses acontecimentos. Aqui, então, a prof colocou uma fotografia. Essa fotografia te recorda algo? Você já viu essas pessoas dessa fotografia em algum lugar? A memória cultural em todos os lugares, na rua, na escola, na cidade, na nossa casa. Aqui então vamos observar essa imagem. Você conhece essa igreja? A igreja matriz da nossa cidade, né? Então, você já imaginou quantas histórias já aconteceram nela? Há quantos e quantos anos ela existe? Quantas pessoas já passaram por lá? Quantas histórias, quantas pessoas se casaram, foram batizadas nessa igreja? Quantos acontecimentos, quantas memórias culturais esse lugar traz para as pessoas? Na sua casa, há algum objeto que é uma memória cultural da sua família? Que a prof tem algumas imagens, né? Uma lamparina, o telefone, a televisão antiga. Então, na sua casa, tem algum objeto que às vezes era dos seus avós, dos seus bisavós, que foram sendo passados, né? De geração em geração e que estão guardados aí com vocês? Algum objeto que pertencia a alguém da sua família? Ele também é uma memória cultural da sua família, da história da sua família. Quando a gente fala em memória cultural, não é só de acontecimentos ou de lugares grandiosos, mas também aquilo que acontece na nossa casa, na nossa vida, também constrói uma memória cultural e a nossa família também, então possui uma memória cultural. Uma comida que vocês gostam de se reunir para comer, um passeio que vocês fizeram, né? Um objeto, fotografias, tudo isso que guarda acontecimentos, que guarda memória, que guardam lembranças da família também. Então, nós consideramos uma memória cultural. Existem diferentes formas de memória cultural antigas e muitas delas podem ser encontradas em museus. Então, lá nos museus eles guardam fontes históricas e essa memória cultural que então nos recorda, né, dos acontecimentos ou nos faz imaginar sobre aqueles acontecimentos, sobre aquela época, sobre uma determinada pessoa. Então, algumas dessas fontes, desses objetos de memória cultural a gente encontra nos museus, tá? Preservar a nossa própria história, da nossa família, do lugar onde vivemos é muito importante. Dessa forma, criamos nossas próprias memórias culturais e podemos assim nos recordar com carinho daquilo que nós e nossa família vivemos. Então, preservar a nossa história, a história da nossa família, a história da nossa cidade, do nosso estado, é uma maneira de guardar na lembrança, na memória, aqueles acontecimentos. A nossa família possui uma memória cultural, nós possuímos uma memória cultural. Pode ser uma roupa antiga de quando éramos crianças, um brinquedo, uma fotografia, um vídeo, qualquer objeto, qualquer maneira que nos faça lembrar de algum acontecimento, de alguma passagem da nossa vida e da nossa família é importante e preserva aquilo que nós vivemos também. Pessoal, então a nossa aula está acabando. Espero que vocês tenham compreendido então o conceito de memória cultural, que então são aqueles objetos, aquelas conversas que nos trazem então lembranças de acontecimentos, de pessoas que do passado ou que ainda estão acontecendo, que ainda são presentes na nossa vida também, ok? Qualquer dúvida, vocês voltam os nossos slides, assistam a nossa aula novamente, pesquisem se vocês ainda tiverem alguma dúvida e depois lá na nossa plataforma vocês realizam a atividade com muita atenção e muito capricho, ok, pessoal? Vejo vocês então na nossa
próxima aula. Se cuidem e até mais!